Olá, gente, bem-vindo à nossa última aula dessa lição. E a gente está falando que Deus criou o ser humano para que tivesse comunhão com Ele. Você tem experimentado essa comunhão? Você tem experimentado dessa vida mais íntima através da pessoa do Espírito Santo? Porque é isso que Deus deseja para mim e para você. E nós falamos na nossa última aula que nós fomos criados para a presença de Deus. E nessa última aula a gente conecta todas essas coisas. Nós fomos criados com um propósito para experimentar o amor de Deus. Nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. Nós fomos criados para responder a Deus. Nós fomos criados para experimentar a presença de Deus. E quando nós experimentamos a presença de Deus, conectado com o propósito que Deus nos deu, de sermos amados e de experimentarmos o amor de Deus e de sermos servos desse amor para outras pessoas, eu e você podemos entender que nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Adoradores percebem o reino de Deus. Adoradores percebem a vontade de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo do coração de Deus. Falar sobre o reino de Deus é falar sobre o coração de Deus. Quando Davi entendia o coração de Deus em Atos capítulo 13, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. E Atos capítulo 13, Lucas vai deixar isso bem claro para a gente, que ele foi chamado segundo o coração de Deus porque ele queria fazer toda a vontade de Deus. E fazer toda a vontade de Deus é estabelecer a plenitude do reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus é estabelecer a vontade de Deus aonde você está. E eu e você só conseguimos perceber essa vontade de maneira plena se nós mantivermos essa comunhão com Deus. Essa comunhão com o coração de Deus, esse link com a presença de Deus. Então, é com base nisso, nessa comunhão, que nós fomos chamados para trabalhar, não sendo escravos de Deus, mas sendo coparticipantes para nós trabalharmos com Deus. É muito interessante quando Paulo usa a expressão servo. E a expressão que ele está usando ali, nós somos servos da justiça, ou outras versões diz escravos. Essa expressão no grego é algo muito específico, porque não fala apenas de um escravo que ele foi derrotado, tinha uma dívida e ele se vendeu. Não, é alguém que acabou o seu tempo de servidão, mas ele decide ficar na casa do seu mestre. Por que ele decide ficar na casa do seu mestre? Porque o seu mestre cuida bem dele, porque o seu mestre acredita nele, porque o seu mestre vê valor nele. Então, há uma decisão do coração daquela pessoa em continuar servindo. Eu e você, como filhos de Deus, isso está sendo gerado dentro de nós. O desejo de continuar servindo ao reino de Deus. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transformados como filhos de Deus, e como filhos nós decidimos ser. Isso é adoração. E dentro desse serviço, o que nós estamos fazendo é estabelecendo o reino de Deus. E você vê que Deus não está buscando por trabalhadores. Quando a gente entende esse propósito da adoração, veja, nós fomos criados com um propósito para experimentar o amor de Deus, nós fomos criados para responder a Deus, sermos íntimos de Deus, para experimentarmos a presença dele. Quando nós experimentamos a presença dele, nessa intimidade, nós podemos trabalhar com ele. E aí, em João capítulo 4, vai dizer que Deus não está buscando trabalhadores. Os trabalhadores são poucos. Deus está buscando adoradores, porque adoradores estabelecem o reino de Deus. Adoradores servem com um coração de filho. Adoradores servem para estabelecer a vontade de Deus. Aleluia! O reino de Deus é explosivamente liberado através do coração de adoradores. Quando você contrata alguém que está buscando ali um dinheiro, uma hora que ele ganha um dinheiro diferente, um dinheiro a mais, ele larga aquilo que ele está fazendo para pegar uma outra coisa. Deus não está contratando você.
Deus transformou a sua vida e há algo no nosso espírito, algo que Deus já conhecia antes da fundação do mundo, há algo no nosso espírito que deseja ser parceiro de Deus, que deseja andar com Deus e ver o reino dele estabelecido aonde quer que a gente vá. Veja, gente, o reino de Deus é liberado. A Escritura diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só a intimidade da presença de Deus, terra e céu. Aquilo que Deus está projetando no céu vai se tornar realidade aqui na terra através de mim e de você. Como? Através do link do nosso espírito. O nosso espírito, que é essa parte viva dentro de nós, criada para adorar a Deus, é a parte de conexão com o céu. Então, onde é que nós percebemos a voz de Deus? Onde é que nós percebemos a presença? No nosso espírito. O nosso espírito é essa parte de comunhão. E quando nós percebemos a vontade de Deus, presta atenção, aleluia! Perceber a vontade de Deus é estabelecer o seu reino. E quando o reino de Deus é estabelecido, o seu trono é estabelecido. E quando o seu trono é estabelecido, o inferno não resiste. Adoradores liberam um poder explosivo da presença de Deus e não precisa nem estar cantando, eles estão adorando, eles estão respondendo. E às vezes o Espírito Santo coloca algo no teu coração e você responde, é algo muito pequeno, mas quando você responde, você vê liberação explosiva. Entenda isso. Às vezes Deus coloca algo no teu coração, dá esses 10 reais para fulano de tal, e você vê a resposta explosiva daquela pessoa dizendo: caramba, eu tinha orado, eu falei: Senhor, nem que seja 10 reais, e você vê uma explosão de louvor, porque o reino de Deus está sendo liberado através de adoradores. Adoradores são aqueles que respondem em fé, respondem porque acreditam que a palavra de Deus é a verdade, respondem porque acreditam que aquela direção que Deus colocou no seu coração foi testada, sim, é uma inspiração do Senhor, veio do céu, vou fazer porque eu acredito que o reino de Deus será estabelecido. Deus faz isso através de adoradores. Por isso que Deus não busca somente a sua adoração. Ele tem a adoração dos anjos, não é verdade? Ele está buscando adoradores que adorem. Adoradores são pessoas que adoram. Parece simples dizer isso, mas adoradores são pessoas que respondem. Respondem à iniciativa divina. Lembra que nós falamos do Salmo 150? Todo ser que é inspirado e influenciado pelo Espírito é esse que vai louvar. É esse que vai se render. É esse que vai responder. Então, gente, sua presença não vem sozinha. Se a gente falou que nós fomos criados para experimentar a presença de Deus não vem sozinha. Ela é acompanhada pelo reino. Ela é acompanhada pelo coração de Deus, pela vontade de Deus. Veja, Deus não vai mandar somente uma miríade de anjos. Ele está presente. Todos os nomes de Deus, os nomes de aliança, quando é usado ali o nome Jeová, falam da presença de Deus. Jeová Sabaoth não é aquele que vence as nossas batalhas, é aquele que está na frente das nossas batalhas. Ele está. Jeová Rafá não é aquele que envia cura para você somente, é aquele que é a sua cura. Jeová Shalom, ele não apenas cria um ambiente de paz para que você experimente paz do lado de fora, ele é a sua paz, mesmo que o caos esteja acontecendo. Sabe por quê? Porque ele está. E ele resolve os nossos problemas. Falar do reino de Deus é falar da pessoa de Deus. Falar da pessoa de Deus é falar da sua vontade, do seu coração. Então, se Deus está, o reino de Deus está. Eles são inseparáveis. Quando encontramos a sua presença, existe uma recompensa. E que recompensa é essa? É o reino de Deus e tudo o que o reino de Deus pode liberar para a gente. Vou terminar falando que o reino de Deus, ele é o céu na terra. O reino de Deus, ele pode estar aí onde você está agora. A adoração é a atmosfera do céu onde Deus habita. Mas Jesus nos disse para orarmos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes o reino de Deus não consegue se manifestar. E eu vou te dizer, porque o reino de Deus não consegue se manifestar, é porque nós não estamos percebendo e respondendo
a vontade de Deus. Muitas vezes a carne entra no lugar. A carne é a minha vontade separada do Espírito Santo, separada da influência do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu preciso fazer sem a influência do Espírito Santo é carne. E a carne pensa em mim, não pensa no reino, não pensa na vontade dele, não foca nele, foca em mim. Então todas as vezes que nós focamos em nós mesmos, o reino de Deus, a ação do reino de Deus, ele é parada. Por isso que Jesus, na sua oração, ele vai dizer: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, de maneira irrestrita. O que eu e você estamos aprendendo, através da nossa comunhão, é duplicar essa atmosfera. É multiplicar a ação do céu, onde quer que nós estejamos, para que o céu invada a terra. O que isso quer dizer? Que a atmosfera do reino, que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus fala da sua presença, a presença de Deus invadindo as nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Tá bom? A gente termina aqui então essa lição número 2. Eu e você fomos criados para comunhão. Eu e você fomos criados para experimentar tudo isso. Que Deus te abençoe. Medite um pouquinho sobre isso. Medite um pouquinho, pare um pouquinho para meditar sobre todos esses pontos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.